Direto da redação. Presidente Kennedy, o processo lá no Supremo Tribunal Federal. A informação aqui é de que o Supremo Tribunal Federal já intimou, já comunicou por meio eletrônico, você confere o documento aí, a Procuradoria-Geral da República, para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a reclamação que será julgada agora entre os dias 6 e 13 de fevereiro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que é isso aí? Você vai entender. O prefeito de Presidente Kennedy Dorley Fontão, ele é o único prefeito, um dos poucos prefeitos no Brasil que está cumprindo o terceiro mandato consecutivo e foi reeleito pela terceira vez. A Constituição só permite 2 reeleições. Ele está no cargo, está nessa condição, porque uma liminar controversa do ministro Nunes Marques o permitiu. O Nunes Marques outras vezes tinha negado, depois consentiu. E o Dorley, na verdade, ele deu uma cambalhota, não se sabe como, o que convenceu o Nunes Marques para ele assumir o mandato e ficar nessa condição. E ele tentou fazer com que não houvesse recurso, ele cooptou, ele puxou para o lado dele quem tinha legitimidade, que era o adversário dele, o Aloysio Correia. O Aloysio encerrou a carreira dele como político em Presidente Kennedy, caindo nos braços de Dorley. Ele sai pela porta dos fundos da política em Presidente Kennedy, né, se rendendo, uma rendição dele ao Dorley. Só que houve um ponto fora da curva. O PDT entrou questionando, o presidente da Câmara, Júnior de Glo-Mogol, também entrou no polo ativo, questionando, porque ele é presidente da Câmara, ele foi prefeito interino, pode voltar de uma hora para outra, ele precisa entender como é que isso vai ficar, se vai permanecer, se vai ficar, porque a cidade está instável. A cidade está com serviço, tem um monte de gente demitida, demitiu agora um monte de prestador de serviço, porque chamou o pessoal lá para assumir o pessoal do processo seletivo, e geralmente as pessoas do processo seletivo, a maior parte é tudo de fora, não é de Kennedy, provocou um impacto em Kennedy, né? E os investimentos paralisados, cidade endividada literalmente. Então a cidade está asfixiada. A cidade está asfixiada por corrupção, por endividamento, por desmazelo, por uma série de coisas. Não é de hoje. Mas a situação ela se agravou muito com a instabilidade política. E diante disso, o Supremo fez então o quê? O Zanin inicialmente havia negado o pleito, mas depois ele entendeu, ele acolheu esse pleito e mandou para o plenário da primeira turma julgar. Você tem aí o ministro Cristiano Zanin, que é o relator dessa reclamação que está lá. Isso vai ser julgado agora, entre o dia 6 e o dia 13 de setembro. Então, o que o Supremo Tribunal Federal faz nessas horas? Ele remete ao Ministério Público para o Ministério Público opinar na demanda. Então, esse documento já está encaminhado à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República já tem prazo para remeter de volta ao Supremo Tribunal Federal. E quando isso acontecer, o processo ele entra naquela fase de maturidade para julgamento, para julgar em plenário. E os ministros, eles poderão julgar à distância, por videoconferência. Não vai precisar ser um julgamento presencial. E nessa hora também os advogados das duas partes, do Dorley e também o advogado que defende essa causa aqui, que está nesse polo aqui, no caso do pessoal que propôs a ação, vai atuar. Então vai haver defesa dos advogados, eles vão atuar nessa sessão virtual. Então a gente só mostrou o documento aí, viu, o Dorley, para você ler na cama, para você ver aí, para você perder um pouquinho do sono, né? Você tá meio sonolento, ou melhor, tá meio insone, você tem tido pesadelos, está falando coisa com coisa, o povo tá dizendo. Agora, então tá aí o documento mostrando que o que eu falava aqui, você comemorando, soltando fogos, fazendo churrasco, dando cambalhota, eu falei, ó, não acabou não, hein, Dorley, tem coisa ainda aí. Tá aí, ó, o documento. Pode ler aí, tá disponível, tá no site do Supremo Tribunal Federal, já foi encaminhado. Então pode ser, Dorley, que o relógio já esteja fazendo o tic-toc, 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 tic-toc. Você vai ouvir isso todos os dias, todas as madrugadas. Você vai sonhar com o tic-toc, 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 tic-toc. A história só termina quando ela acaba, Dorley.